recentemente fiz um post relacionando como o profissional de educação física deve ser ético, deve ser humano, deve ser humilde, deve estudar. Então, a professora, não vou aqui colocar o nome dela, ela colocou assim, caiu como uma luva essas palavras, professor Daniel. Como psicomotricista, futura profissional de educação física e mãe de 2 adolescentes autistas, tive hoje que escutar um absurdo da professora de natação de meus filhos. A nossa colega de profissão disse que meus filhos atrapalham a evolução de outros coleguinhas de natação. Por isso, eles estão em uma turma sozinhos. Não aguento mais escutar tanto absurdo. Sempre digo que para trabalhar com pessoas com TEA, não basta boa vontade. Aquela coisa que a gente fala, o amor, tem que amar. Amor é pré-requisito. Depois tem que ter conhecimento, técnica, metodologias que efetivamente favoreçam o processo de inclusão e de aprendizagem. Meus filhos, continuando, meus filhos não atrapalham o desenvolvimento de ninguém. Isso não dá mais para aguentar. Muitos profissionais de educação física sem qualquer respeito e competência para trabalhar com pessoas com deficiência. Gosto muito das suas palavras sobre inclusão e todo o seu trabalho com autista. Parabéns. Só que eu, somente sozinho, é difícil a gente lutar contra pessoas que não querem. Mas, como falo sempre para a professora Carol, nós somos otimistas e veteranos. Quando nós falamos de adolescentes, mais do que nunca, os artigos, eles sinalizam que as práticas esportivas ou modalidades esportivas mais condizentes à sua condição nessa faixa etária, uma delas é a natação, está ali, ó. A busca para o adolescente com TEA por natação é muito grande, pareando ali com a caminhada, por exemplo. Então, se eu tenho uma facilidade para o adolescente com TEA pela natação, um profissional precisa ser um favorecedor desse processo de desenvolvimento. Não pode ser um cara que coloca obstáculo, que coloque isso e aquilo outro. É algo que é muito complicado, porque, lamentavelmente, em muitas esferas, não só esportivas, mas educacionais, a escola ou o profissional ele está mais suscetível à recepção para alunos bem-sucedidos, alunos hábeis, rápidos, fortes, inteligentes. Mas nós temos lá os alunos que precisam de ajuda e talvez são negligenciados. Que talvez nem tenham uma deficiência, mas têm uma dificuldade. Hoje, em pleno século XXI, nós temos a geração pandêmica. Anteriormente já tínhamos muitos casos nesse sentido, são aqueles alunos analfabetos motores, que não conseguem pular, que são descoordenados, mas não têm uma deficiência. Imagina aqueles que têm uma condição específica. Então já dizia lá o professor Bandeira, quem precisa de você é o seu pior aluno. É aquele que tem mais dificuldade, aquele que tem mais, que apresenta mais características que requer cuidados. Então é algo que a gente precisa pensar. E essa questão, ela se faz valer de um olhar muito amplo. Óbvio que nem tudo é responsabilidade do professor, mas os profissionais, assim, encabeçados pelas famílias, junto com a escola, junto com os demais terapeutas, esse olhar transdisciplinar é fundamental nesse processo. Quando eu recebo um aluno com TEA, será que não é necessário que eu converse com a mãe e pergunte quais os outros tipos de tratamento que ele faz, quais são as terapias, se eu não posso inserir o meu trabalho dentro desse contexto multidisciplinar? Conhecer mais sobre o autismo, conhecer mais sobre a criança, isso é importante. É um trabalho que a gente precisa e que a gente precisa se impor enquanto profissional de educação física no contexto inclusivo. Inclusão em seu aspecto atitudinal. Depende também de você. Cada um precisa fazer a sua parte. Nós não vamos resolver tudo sozinhos. Nós não vamos mudar o mundo. Mas nós podemos fazer a nossa parte e muito bem feita. E quando a gente faz a nossa parte muito bem feita, a gente começa a plantar a semente da inclusão no coração das pessoas que nos cercam. Hoje eu levei o meu enteado para a sala de musculação, de 17 anos, para fazer lá a sua esteira, a sua musculação, seu tamanho de força.
E as pessoas que estavam em volta, olharam, poxa, olha que bacana, seu trabalho é muito legal. É possível, sim, incluir. Olha aqui, ele tem um diagnóstico de autismo, mas é capaz, ele pode fazer. Independente do nível de severidade. Se apega muito a isso. Ah, ele é que nível? O que ele tem? Sim, ele tem sede, está com fome. É uma deficiência que não é visível. A partir do momento que ele transpasse essas informações. O autismo não tem cara. Assim como a síndrome de Down, tem uma cara, né, tem um biomarcador. Mas nós precisamos hoje ainda conhecer sobre o transtorno do espectro autista a partir do momento que nós observamos uma crescente aumento no número diagnóstico. Há um número crescente de matrículas de crianças em escolas regulares, um número crescente de alunos matriculados nas escolas de natação. Então, as escolas de natação, as academias, os clubes precisam ter um objetivo, um planejamento, um plano para receber esses clientes. Muitos não estão ali de graça, estão pagando. Então, é algo que a gente precisa pensar nisso sim.